quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Canta, Bigley. Nada de ficar sofrendo angústia e dor em seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Quero ouvir, quero ouvir. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até como dia feliz. Deixe-me viver, deixe-me viver. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo. Você tem valor, o Espírito Santo que move em você. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo move em você. Você tem valor, o Espírito Santo, Ele se move em você. Glória a Deus. Que bom nos reencontrarmos nessa manhã de quinta-feira, hoje 4 de agosto. Espero que você tenha se deleitado com esta belíssima música. Dentro de instantes estaremos trazendo a continuidade da nossa mensagem que iniciamos ontem. E nesse momento eu convido você, internauta, telespectador que está conosco, para que juntos façamos uma oração por nossa nação. Nós temos visto a luta do nosso atual presidente, que pleiteia ter mais um mandato para continuar dirigindo os destinos desta nação, debaixo da bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a família brasileira e sobre a igreja. E ele tem encontrado muitas dificuldades para terminar o seu mandato. Mas nós cremos que o poder da oração, a Bíblia nos diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Por isso eu convido você agora a juntos fazermos uma oração por nossa pátria e em especial pelo nosso presidente. Pai, te agradecemos por esse dia. Abençoe a toda a nação brasileira e em especial o nosso presidente, para que este nosso líder maior possa continuar dirigindo os destinos desta nação. Ao término do seu mandato, possa também ter mais um período em que ele esteja à frente, dirigindo os destinos desta nação. Essa é a nossa oração, a qual nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com a nossa reflexão. Ele não está dizendo que você deve pecar, porque eu disse e repito, o pecado é como um acidente. O pecado na vida do cristão é algo estranho, é um corpo estranho, é uma anomalia. Infelizmente, nós ainda estamos vulneráveis. E aí, nesse versículo 16, Paulo está falando da sua experiência. Ele diz, ora, se faço, está falando dele, se faço o que não quero, consinto que a lei é boa. E ele mostra aqui, irmãos, 3 aspectos do que a lei realiza no interior ou no coração do homem, seja ele cristão, seja ele ateu, seja ele materialista, seja ele ímpio, não interessa. Primeiro ele diz o seguinte, ele fala da pessoa que ainda não foi regenerada. Mesmo o indivíduo que nunca nasceu de novo, que não é uma nova criatura, ele reconhece quando ele faz uma coisa errada. Eu já contei aqui para vocês faz tempo, eu vi essa matéria num jornal nacional, faz anos isso, muitos anos. Uma senhora, quando era jovem, ela cometeu um crime. Ela tirou a vida de um jovem.
E ela conseguiu flagrar que era a autora, ou que tinha sido ela que tinha provocado a autora intelectual do crime. Quem foi preso foi uma outra pessoa, e passou muitos anos preso. Isso aconteceu nos Estados Unidos, muitos anos preso, foi quase que prisão perpétua. E aquela mulher, ela viveu a vida toda com a consciência pesando. Eu vi essa matéria, isso é algo real, não é algo que eu ouvi dizer, aconteceu. E depois, quando aquela senhora já estava idosa, já velhinha, de cabelos grisalhos, ela não suportou tantas noites mal dormidas, com peso de consciência que tinha alguém pagando por um crime que ela foi quem praticou. Ela foi e se entregou lá, procurou as autoridades, disse: olha, aquele crime que aconteceu em tal época, assim, 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 eu fui quem teria a vida daquele rapaz. Esse rapaz aí é inocente. Ou seja, a lei da consciência que todos nós temos, todos nós, não é preciso você ser cristão para ter essa lei gravada na sua mente, ou no seu coração, ou no seu espírito, fez com que aquela senhora não suportasse o peso da consciência, e ela foi lá realmente confessar o crime. Então, Paulo está dizendo aqui, o primeiro aspecto é esse. Ele fala da pessoa que ainda não foi regenerada. Segundo, ele fala da pessoa, do crente, que está espiritualmente doente, ou que ainda está na carne, e não tem dado oportunidade para que o Espírito Santo dirija a sua vida, possa guiá-lo. E por último, ele está falando também de alguém que estava no processo do novo nascimento, mas ainda não foi justificado. A pessoa estava na iminência de se converter e de vir a ser justificados, mas infelizmente ainda não tem dado lugar ao Espírito Santo para operar na sua vida. Então, nesse versículo 16, ele está falando de uma experiência pessoal que deve ser também exemplificada por cada um de nós. No verso 17, continue com a sua Bíblia aberta, ele diz: neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Há uma tradução que diz: porque não existe nada de bom alojado em mim. Há uma tradução que diz assim: nada existe de bom alojado em mim. E aqui, por isso que Paulo está dizendo, neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Quer queira, quer não queiramos, irmãos, nós ainda falhamos, nós ainda erramos, nós ainda pecamos. Talvez hoje você tenha pecado contra a sua esposa, contra o seu marido, contra o seu filho, tenha dado uma palavra dura, tenha tido uma contrariedade e guardou raiz de amargura, guardou ódio, guardou ressentimento no seu coração, seja lá qual foi o sentimento pecaminoso. Ninguém pode dizer: eu estou isento, eu não peco mais, eu não erro, eu não falho. Ou seja, já não é o verdadeiro eu quem me instiga a pecar. Paulo está dizendo, e aliás ele diz isso lá no verso 20 também. No verso 20 ele chega a essa conclusão: mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em minha carne. Você já prestou atenção que a gente às vezes faz uma coisa e você diz: eu não devia ter feito isso, eu não deveria ter feito esse julgamento, eu não devia ter dito isso a fulana ou a Beltrano, eu não deveria ter tratado ela ou ele desse jeito, eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu falhei. Sabe o que é isso, irmãos? É o pecado que está alojado em nós se manifestando. E como nós falhamos, como nós erramos, como nós pecamos. Ou seja, quando alimentamos as inclinações da carne, as concupiscências, o pecado se consuma em nosso corpo. É isso que acontece. Você não pense que agora, eu estou salvo, eu estou livre, estou isento, estou imunizado de não mais errar. Não pense assim, porque esse pensamento não é bíblico.
Isso é uma heresia, que inclusive existe até movimentos que defendem que o crente hoje não peca mais. A gente vai ver isso mais adiante. É como se o pecado, irmão, tivesse adormecido. E quando desperta, bagunça a nossa vida. Bagunça a nossa vida. Por isso que Jesus, lá em Mateus 15, versos 15 a 17, ele declarou que é do coração do homem que procede os maus desígnios, os maus pensamentos, a mentira, a falsidade, o adultério, a prostituição, tudo que não presta, procede do coração do homem. Mateus 15, versos 15 a 17. Então Jesus declarou que é do coração do homem, o talvegue da alma, dos sentimentos, que procede todas as mazelas, tudo que é de ruim. Então, a concupiscência dos olhos, da carne, leva o homem a praticar e a dar evasão aos seus sentimentos e desejos pecaminosos. O homem, isto é, o homem natural já faz isso por natureza mesmo, mas o cristão, embora esteja redimido, lavado, comprado pelo sangue de Jesus, ele ainda está sujeito por causa do pecado que está como que adormecido nas suas entranhas, no seu corpo. Então a natureza caída recebe uma forte influência para o crente pecar. Por isso que nós demos como título, Convivendo com a Influência do Pecado. No verso 18, para a gente ir adiante, Paulo diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não o efetuá-lo. É isso que Paulo está dizendo. Há uma distinção entre eu alimentar o pecado que está alojado em mim e o nosso eu que foi crucificado com Cristo. Ou seja, o eu que foi crucificado com Cristo ogeriza o pecado. Ogeriza o pecado. O pecado na vida do cristão, como eu disse há pouco, é uma anomalia, é um corpo estranho. Ele tem aversão ao pecado. Ele não, embora o pecado esteja adormecido ainda no seu coração, ele não tem prazer em pecar. Ele não tem prazer. E se ele tem, meus irmãos, é como eu disse há poucos instantes, deixa alguma coisa a desejar. Talvez ainda não tenha nascido de novo, como um daqueles 3 aspectos que nós mostramos há poucos instantes. Então o pecado é algo que realmente traz um desconforto para a alma, para o espírito, para o coração, para a mente. E o cristão tem aversão, antipatia, ele ogeriza o pecado, ele não tem prazer em fazer as coisas erradas. Pelo menos eu estou falando de minha experiência, eu não me sinto bem, eu me sinto mal, eu perco a paz, eu não me sinto de bem comigo mesmo. Então o pecado é algo estranho, o pecado é uma anomalia, é um corpo estranho quanto à vida espiritual do cristão que tem saúde. Trata-se de uma luta que se trava no nosso interior entre a carne e o espírito do cristão. Por isso que Paulo diz, a nossa luta é contra a carne e contra o sangue, no sentido de você não vir a cometer determinados pecados que não são para você como cristão praticar, porque desagrada, entristece o Espírito Santo de Deus. No verso 18, ele abre o coração para reconhecer a sua fraqueza em não poder realizar o mínimo de bondade, por ainda residir nele o pecado. É por isso que ele diz, o que eu faço não era o que eu queria, e o que eu não queria fazer, isso é o que faço. É como se fosse, é um trocadilho que deixa a nossa mente dependendo de você ou atender à voz de Deus, ou você atender aos seus sentimentos pecaminosos que estão adormecidos. Eu disse há pouco que ninguém pode dizer, eu não pequei, eu não tenho pecado, eu não erro, eu não falho.
Se alguém estiver dizendo isso aí, está mentindo, está faltando com a verdade. Na primeira epístola de João, capítulo 1, versículos 8 a 10, João diz assim: abra bem os ouvidos. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a palavra de Deus não está em nós. Então tire da sua mente esse argumento, esse pensamento. Existem determinadas seitas que defendem que o crente não peca mais. Crente que está em Cristo não peca mais. Isso é uma pura heresia. Isso não é verdade. Nós ainda erramos. E vou dar uma ilustração aqui para a gente entender como é que a gente pode analisar isso aqui. Uma coisa é você ir andando numa calçada, não viu uma casca de banana, uma casca de fruta, você pisou, escorregou, caiu, pode até fraturar a bacia, pode até sofrer algum acidente, quebrou uma costela, foi um acidente. Assim é o pecado na vida do cristão. É diferente do ímpio. Eu gosto muito de dar uma ilustração. Se você chegasse num salão e aquele salão fosse um piso liso, né? Tipo o nosso aqui, do nosso santuário, e você derramasse um melaço de rapadura, um melaço de mel de abelha, e você fosse andar, você ia cair tantas vezes quantas você tivesse caminhando naquele piso que está todo banhado de mel, de melaço. E você cai, você se levanta, você se lambuza todinho, você não consegue ficar em pé. Assim é o homem que ainda não foi regenerado. Assim é o homem que ainda não recebeu uma vida nova em Cristo. Ele está lambuzado pelo pecado que o envolve de tal maneira que ele não tem forças para se levantar, não tem força para caminhar, não tem forças para andar. Assim é o homem no seu estado pecaminoso, caído, desde como os nossos pais lá no Éden. Já o crente é diferente. O cristão ainda comete alguma falha, está sujeito a errar, está sujeito a pecar, mas como eu disse e repito, é como um acidente na sua vida. No verso 19, Paulo diz: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Antes da queda lá no Éden, o homem tinha o poder e a capacidade de fazer o bem e evitar o mal. Depois da queda, lá no Éden, o homem perdeu a capacidade de fazer o bem e ficou sem condições de evitar o mal. Depois da queda, lá no Éden. Entende? Ele antes da queda tinha poder de fazer o bem e evitar o mal. Depois da queda, ele passou a fazer o mal e não pôde evitar, não tinha como fazer o bem. Esse é o estado do homem sem Cristo. Esse é o estado do homem que não nasceu de novo, que não foi regenerado. É incoerente, meus irmãos. Isso aqui foi uma frase que eu estava meditando e criei essa frase aqui. É incoerente para o cristão que tenha nascido de novo alimentar o mal existente em seu coração e desprezar o bem que Deus em Cristo nos capacita a produzirmos. É incoerente. É incoerente você dizer eu sou cristão e meter a cara na gandaia do pecado como se nunca tivesse nascido de novo, como se nunca tivesse se tornado uma nova criatura, e não há peso, não há sentimento de consciência nenhuma, você continua ainda mais embrenhado na sarjeta do pecado. É incoerente isso. A Bíblia diz que o justo pode cair até 7 vezes, mas o Senhor os levanta de todas as vezes que ele cair. Portanto, irmãos, pensar diferentemente disto, Paulo está mostrando que isso está errado. Ele disse: não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Esse é um sentimento de quem realmente está consciente, tem discernimento da influência da presença do pecado na sua vida. No verso 20, Paulo diz: mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então observe que ele está admitindo
que as coisas erradas que ele fazia, porque o pecado ainda estava adormecido, como eu disse, no seu corpo. Isso acontece comigo e com você. Se você não tiver cuidado, se você não tiver vigilante, você pode realmente cair na fraqueza de cometer alguma infração na sua vida. Agora saiba de uma coisa, você vai sofrer as consequências. O Senhor castiga aquele a quem ama e repreende aquele a quem ele recebe por filho. Logo, se não estáis debaixo de disciplina, não sois filho, mas bastado. É isso que o autor da carta aos Hebreus nos diz no capítulo 12. Portanto, irmãos, o conflito reside no coração de cada um de nós, na mente, no espírito, na alma, sobre as influências do pecado. Porém, lembremos que a graça divina está sobre mim e sobre você, para que nós possamos nos sentirmos desejosos de obtermos o perdão, quando houver confissão e libertação também daquele mal, daquele pecado. Então, o Senhor nos dará condições para que possamos superar essa fraqueza, esse erro ou esse pecado. Um certo escritor estava falando sobre esse aspecto que Paulo diz aqui no versículo 20: mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Ele estava dizendo, como ilustração, que o pecado na vida do cristão é como um hóspede. A fraqueza vem, né? Ela desperta aquele pecado que estava, o sentimento pecaminoso que estava adormecido, e ele se manifesta como um hóspede, que vem e depois vai embora. Eu estava me lembrando de uma ilustração que nós costumamos dizer, que você não pode evitar que um passarinho esteja voando e pouse na sua cabeça. Você não pode evitar. Você está aqui, vem uma avezinha dali, ela vem e pousa na sua cabeça, você não teve como evitar. Mas essa ilustração diz, você pode evitar que essa ave construa um ninho. Ou seja, se você começar a alimentar um mau desejo, um mau pensamento, você está se deleitando com o pecado. Você está alimentando o pecado. E uma vez o pecado gerado, ele dá a luz. Havia um dos nossos professores falando sobre essa carta de Paulo aos Romanos, sobre esse capítulo, estudando o Novo Testamento, fazendo um estudo exegético como esse. Ele dizia o seguinte: a gente às vezes vê um cristão, um crente, ou até um pastor, muito tempo, né, uma bênção, um homem de Deus, ou às vezes uma mulher de Deus, e de repente, um dia estoura uma bomba. Fulano adulterou, fulano está em pecado, fulano se envolveu lá com alguma coisa que comprometa a vida moral. Então esse professor dizia: vocês estão pensando que a coisa foi assim, vapt-vupt? Não. Ele vinha alimentando esse pensamento há anos, só estava esperando a oportunidade enquanto ela não chegasse. E aí, analisando direitinho, pode prestar atenção que geralmente é assim. O pecado está adormecido, mas aí você desperta. E o pecado você vai se deleitando, você vai alimentando esse sentimento pecaminoso. Lá na frente, a corda vai arrebentar, né? O problema vai vir à tona. Portanto, irmãos, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 13, versículo 11, ele diz: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, que já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. O reverendo Jonatas Ferreira Catão, de saudosa memória, citando esse texto aí, que a gente está mostrando, Romanos 13, versículo 11, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Ele dizia que nós ainda seremos salvos da presença do pecado. Da presença do pecado. O pecado está presente, não só diante dos nossos olhos, mas em nosso interior. Então, quando nós recebermos um corpo glorificado, aí seremos totalmente e plenamente salvos da presença do pecado. Isso acontecerá quando a salvação chegar à sua
plenitude. Amém? No versículo 21, Paulo está concluindo esses argumentos que nós estamos mostrando, e ele diz o seguinte, ele fala o seguinte: ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. O mal reside em mim. Paulo chega à seguinte conclusão: ele descobre que, apesar de ele ser alguém que tinha a convicção de salvação, a convicção de que os seus pecados foram perdoados, ele sabia que a lei que ele conhecia, que estava acusando ou julgando quando ele fazia alguma coisa errada, mostrava que o bem que ele queria fazer, ele não podia, não tinha forças, porém o mal, por estar presente em seu coração, em seu interior, é que o levava a fazer aquilo contrário à vontade de Deus. E sabe, irmãos, isso é muito comum na vida de uma pessoa quando se desvia do Evangelho. Quando se desvia do Evangelho, essa pessoa às vezes se entrega às dissoluções, aos apetites efêmeros da carne, embora seja salvo. Mas lembra-se da parábola do filho pródigo? Ele estava lá na sarjeta, comendo as alfarrobas dos porcos. Porém, naquela circunstância em que ele estava ali, ele caiu em si. A ficha caiu, né? E ele disse: voltarei e direi ao meu pai: Pai, pequei contra os céus e contra a terra, não sou digno de ser chamado teu filho, mas recebe-me como dos teus trabalhadores, como dos teus jornaleiros. Eu não tenho dúvidas que você que tem nos assistido todas as manhãs tem sido abençoado, seu coração tem sido enriquecido através da palavra ministrada aqui todos os dias. Rogo as vossas orações para que este programa continue no ar. Não deixe esta chama se apagar. Se você quiser nos abençoar, peço duas coisas: ore intercessoriamente para que nós permaneçamos com esta chama acesa. E a segunda coisa, se você desejar cooperar, colaborar para que este programa permaneça no ar, você poderá fazer a sua generosa oferta através da conta Agência Banco do Brasil, agência 3331/meia dúzia, conta corrente 7.551/5, que aparece abaixo aí no seu vídeo. Nós agradecemos imensamente a sua cooperação, a sua contribuição. Tenham todos um bom dia e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor. A gente às vezes ouve o quê? Acusações, ouvi o tentador, lembranças do passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar. E quase para sem força de vigor, o que você faz? Encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada. Quer que veio e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto
quase parando, sem força de vigor. Só vocês. E aí falta bastante poder para vencer. E ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E sabe que ele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma. Cura vida e do sangue. É certo que proverão investidas do meu tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia, aleluia, ó meu querido Senhor.